Se você puder, ainda de pé, com os teus olhos fechados, eu queria fazer uma oração junto contigo. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração nesse instante. Pai, esse culto hoje é marcado por uma entrega a Ti. Já entregamos a nossa oferta em dinheiro, já entregamos a nossa oração, já entregamos a nossa adoração e o nosso louvor, mas nós queremos Te adorar também com a Tua palavra, Senhor. Por isso nós Te damos liberdade nesse instante, para que a Tua palavra nos confronte, nos ensine, nos exorte, nos encoraje, porque nós queremos ser transformados por ela, queremos ser mais parecidos contigo. Por isso, Senhor, nesse momento que toda distração, Senhor, tudo aquilo que pode tentar roubar a nossa atenção e o nosso foco, daquilo que o Teu Espírito quer nos falar nessa noite, Senhor, nesse momento, Senhor, nós damos uma ordem, a Tua palavra diz, Senhor, que nós podemos orar a esse respeito, Senhor, e nós dizemos, leva cativo todo pensamento, Senhor, em Ti, Pai. Por isso nosso celular, ou todas as outras coisas, agora a gente deixa de lado, mas nós queremos que a Tua voz seja audível, queremos, Senhor, que a Tua presença, o Teu transformar, o Teu toque seja palpável nas nossas vidas, e por isso nós abrimos o nosso coração. Espírito Santo, eu peço nesse momento, esconde o Tiago atrás da Tua cruz, para que a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, seja pregada e seja efetiva, no nome de Jesus, amém. Se você puder, pode sentar aí no teu lugar. Que alegria estar aqui com vocês, conhecendo essa casa, essa igreja. E eu queria dizer que essa igreja é muito bonita, mas eu não estou falando das paredes só, eu estou falando de você. É um povo muito bonito, uma igreja muito bonita, porque eu vi famílias aqui, eu fiquei feliz com isso. Pessoas jovens, estou vendo pessoas mais velhas, casais. Isso é igreja, né? Igreja não é para jovens ou para velhos, a igreja é para todos, e é tão gostoso ver isso. Vocês são uma igreja muito bonita, mas a igreja é muito bonita também, pastor. Eu passei ali, eu estava vindo aqui para estacionar, eu vim procurando, né? O pastor falou, a igreja não tem placa, mas está pintadinha, e daí eu vi aquele letreiro azul, eu achei tão bonito, que eu quase bati num carro que estava vindo com a luz apagada, já estava escurinho ali, o cara deu uma buzinada, ficou brabo, e eu, glória a Deus, irmão, me perdoa, a igreja é muito bonita, me distraí, né? Mas deu tudo certo, não bati em ninguém, só fiz a volta lá atrás, para ele não brigar comigo, né? Para ele ir embora logo, aí ele foi embora e está tudo certo. Meu nome é Tiago, eu sou pastor na igreja Aba em Blumenau, eu sou um dos pastores ali, mas quem pastoreia a igreja Aba lá é o pastor Haroldo, mandou um abraço para vocês, mandou um abraço para o pastor. Hoje eu falei com ele no almoço, ele disse, abençoa lá, vai servir a igreja, e eu falei, misericórdia, né? Só Jesus para ajudar a gente a servir, a gente já tem os nossos problemas, as nossas lutas, e Deus ainda chama a gente para servir, então estou aqui como um servo, por favor, sou igual você, com as mesmas coisas ruins para resolver, as mesmas lutas para lidar, mas o Senhor tem algo preparado para essa noite, eu creio nisso. E eu sou casado com a Gabriela, é a minha melhor parte de longe, assim. Ela não pôde estar aqui, ela é médica, e hoje ela estava de plantão, então ela foi sozinha, falou, vai sozinha. Eu falei, não vou, não gosto de andar sozinho. Então eu trouxe o Robert, veio comigo. O Robert é o nosso líder de adolescentes lá na igreja, está fazendo um trabalho sensacional. A gente está com a igreja cheia de adolescentes, muito feliz, um homem de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas na vida dele, da família dele. E um ótimo amigo veio comigo me acompanhando aqui, está ali intercedendo. Falei para ele, fica intercedendo aí, preciso de ajuda, né? Mas queria agradecer ao pastor pelo convite, pela honra, né? O pastor Ricardo que fez toda a conversa ali. E eu acho que vocês tiveram algumas semanas atrás a Jéssica pregando aqui. Quem estava aqui quando a Jéssica pregou? Só para eu saber. Ela foi legal? Foi engraçadinha? Ela é meio engraçada. Eu acho ela uma pessoa engraçada, ela é minha prima, eu gosto muito dela, ela que fez a indicação aqui. Então, amém, chega de enrolação, deixa eu compartilhar com você o que eu preciso. Você está com a sua Bíblia aí? Queria que você abrisse ela em Efésios 2, e eu imagino que pregando sobre graça, esse texto já deve ter passado por aqui. E eu fiquei pensando nisso, falei, misericórdia, pastor, você devia ter me colocado para o primeiro ali, que era 2 de fevereiro, que eu vou ser o mais basicão dos pregadores aqui.
mas Senhor, tu deu essa palavra, eu imagino que já foi pregada, eu vou pregar porque o Senhor mandou, não porque a gente quer agradar ou algo desse tipo. Mas eu creio que ainda que alguém já tenha pregado esse texto, eu acredito que a palavra é tão viva, tão poderosa e tão eficaz, que ela vai falar contigo hoje de uma forma diferente. Você crê nisso? Você abre o teu coração aí? Pode dar uns amém, uns aleluia, que me anima aqui, eu sei que você está recebendo, eu fico mais empolgado aqui também, então tem essa liberdade. Efésios 2, no versículo 1 até o 10, esse texto ele fala um pouquinho sobre a salvação pela graça, e a gente não tem como falar de graça sem falar de salvação. A gente cantou 2 ou 3 canções aqui claramente falando sobre isso, e agora esse texto vai abrir um pouquinho mais da nossa visão sobre isso. Por isso no verso 1, ele diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Se tem um texto na Bíblia que eu gosto, é esse texto, e em particular um dos meus versículos preferidos, Efésios 2:10, criados para as boas obras, me chamou de antemão, eu nem pensava em nada, mas Ele já estava me chamando, para as boas obras que Ele criou. E eu queria tentar separar esse texto aqui em 3 partes, e eu vou tentar transformar em 3 pontos, para que a gente consiga extrair o máximo do que a palavra está dizendo aqui. Mas eu preciso dizer para você, que eu creio que hoje, neste lugar, nesta igreja com I minúsculo, onde se reúne a igreja com I maiúsculo, a noiva, né? Nesse espaço físico, eu creio que tem públicos diferentes aqui. Eu creio que tem aqueles que são salvos, eu creio que tem aqueles que estão meio convencidos, assim, estão vindo aqui, estão achando muito bacana essa mensagem, o culto é muito bom, sinto uma coisa boa aqui dentro, por isso eu continuei vindo. Então você está naquela condição que você está começando a entender, mas eu acredito que tem gente aqui que está numa condição que ainda não encontrou a salvação, pessoas que ainda estão no que o texto diz. Tiago, o que o texto dizia mesmo, que você lê tanta coisa aí que eu já esqueci. Vamos voltar lá, leia um comigo de novo. Eu vou ler numa versão, desculpa, é melhor eu segurar mais assim, vocês me ajudam aí, porque às vezes dá umas microfonias aqui, eu não sei o que fazer, né? Vou falando, vou baixando aqui, vocês me desculpem. Vou ler em outra versão para você, para mudar um pouquinho a forma de perceber, e talvez seja a versão da maioria de vocês. Diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Se tem algo que esse texto, esses 3 primeiros versículos fazem conosco, é nos igualar num ponto. Todos nós partimos de um lugar, éramos filhos da ira,
filhos da desobediência. Estávamos num lugar onde a nossa natureza nos governava, os nossos pensamentos e a nossa carne nos governava. A Bíblia nivela todo mundo por aqui, todo mundo sai deste lugar, todo mundo começa a corrida aqui. Ninguém nasceu santo, ninguém nasceu bonitão, lindão. Alguns nascem bonitão, né? Os bebês são bonitos, depois que cresce fica meio feio, mas quando era bebezinho era bonito. Mas o fato é que ninguém nasce perfeito diante de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que todos nós nascemos nessa condição, estávamos mortos. Mas eu falo condição, grava essa palavra aí, fala comigo, condição, fala aí. É o primeiro ponto, condição. A gente entende de que nós partimos de uma condição, a condição de estar longe de Deus, a condição de ser filho da ira, destinado a essa ira, governado pelo meu desejo que é ruim, pelos meus pensamentos que são maus, pelas minhas vontades que são más. É isso que a palavra deixa claro para nós. Ele diz, em outro tempo, todos nós estávamos neste lugar. Por isso que eu disse que aqui eu creio que tem aqueles que já saíram deste lugar, aqueles que estão ali na porta, saindo, entendendo, mas eu creio que tem pessoas aqui que ainda pode estar vivendo neste lugar. Tiago, como é que eu vou saber qual é a minha condição? A palavra vai revelando ela para você, a mensagem do Evangelho vai te mostrando aonde você está, qual é a tua condição. Mas para ilustrar um pouquinho melhor isso, eu quero contar uma história para você que aconteceu comigo. Faz 1 ano e 1 mês, não, 1 ano agora, nesse mês de março está fazendo 1 ano, que eu voltei a morar em Blumenau, mas por 5 anos eu morei em outra cidade, eu morei em Curitiba. 5 anos da minha vida eu tive lá, servi na nossa igreja local lá, foi naquela igreja que eu fui consagrado pastor, então foi um tempo maravilhoso da minha vida, e eu servi como integrado lá, trabalhava na igreja, a igreja, quando a gente chegou numa condição menor, a gente fez parte de até um certo boom da igreja, depois aumentou o número de integrados, mas quando eu cheguei era o pastor, a secretária e eu, e daí é aquele famoso pau para toda obra, né? Então a gente ajuda na comunicação, a gente ajuda a limpar, a gente ajuda, o que tem que ajudar, a gente ajuda, porque era nós que tinha ali para fazer um negócio. E trabalhando no escritório da igreja, para você mais ou menos entender, a igreja tinha um galpão como esse daqui, e do lado assim, a gente alugou um sobrado, e a gente fez um buraco ali, como se fosse aquela porta ali, ó, era um buraco que dava para o sobrado, e lá no sobrado era o escritório da igreja, ali que a gente tinha uns quartos e organizava algumas coisas. Um determinado dia a gente estava ali trabalhando e bateu no portão da igreja, a igreja é num bairro bem pobre lá em Curitiba, bateu no portão um casal de mendigos, e eu vi eles, a janelinha que eu trabalhava, eu vi eles, fui lá conversar com eles, dei atenção para eles. Tem fases da nossa vida que parece que a gente está mais assim, ligado, tem fase, eu já errei muito nisso, em deixar passar oportunidades, mas ali, não sei o que estava acontecendo, eu estava com um negócio assim, um fogo no coração, e eu falei, não, vamos lá, esse casal aí é alvo do amor de Deus, vamos fazer a minha parte, vou lá conversar com eles, ouvi-los, ver o que eles precisam, e comecei a ouvir, era um homem loiro, de barba loira, com a esposa, os dois sujos, mal vestidos, mal cheirosos, ela magra, bem magra, aquela condição de rua, né, de viver em miséria. Aqui na nossa região, isso é o que a gente vê pouco, mas em Curitiba, sendo uma capital, é algo muito constante, muito comum. No começo fiquei um pouco chocado com isso lá, que a gente não está tão acostumado a ver, mas ouvindo, conversando, eles falaram, olha, você pode nos ajudar, a gente queria um pouco de comida, um dinheiro, e aquela situação toda, mas eu fiquei tão compadecido, tá? Como eu falei para vocês, acho que aquele momento a gente estava com aquele fogo ardendo assim, eu falei, olha, eu quero pedir algo para vocês, a gente tem um banheiro aqui, um box, um chuveiro, eu tenho toalha, eu tenho roupa, e a gente quer preparar um kit, sim, vou dar comida, tudo, mas eu preciso pedir algo para vocês, nesse momento agora, o banheiro está todo entulhado, tinha cadeira, sabe como é que é quando a igreja está numa fase de reforma? Tinha cadeira, coisa de criança, coisa de adulto, coisa das mulheres, coisa dos homens, a sala de jogos, né? Tudo estava jogado dentro do banheiro, e eu falei, por favor, volta depois do almoço, nós vamos limpar o banheiro, e eu vou dar um lugar para vocês tomarem banho, e daí depois a gente, nesse meio tempo eu consigo preparar todas as coisas para vocês, volta aqui depois, e eu estava empolgado, mas eu precisava levar um documento no cartório, então eu saí dali, e nisso, a secretária e o pastor ajudaram lá a fazer, arrumei para a cabeça deles, né, ajudaram a limpar o banheiro,
E chegou de tarde, nós estávamos lá esperando que eles viessem. Daqui a pouco, depois do almoço, voltam os dois. E eu falei, Jesus, obrigado. Sabe aquele negócio que a gente está falando do amor de Deus, e eu já estava visando o testemunho. Falei, meu Deus, isso daqui vai ser uma história que um dia eu vou contar no púlpito. Estou contando para vocês, né? Vamos ver se o final vai ser bom ou ruim. Lembra do Você Decide, né? Diz que 0800 para saber se vai dar boa, se não vai dar boa. Eles entraram ali, a gente começou a conversar. Ele subiu para o banho primeiro e eu fiquei conversando com ela. A gente não tinha nada, era só cesta básica. Aí eu catei lá umas bolachinhas, um leite, um café e algo para eles comerem. Eu sempre gosto de carregar na bolsa um desodorante, né? Separei o desodorante lá para ele, vai sair do banho, vai sair cheirosinho. E fiquei conversando com ela. Enquanto conversava com ela, ela foi contando da situação deles. Olha, a gente está morando num terreno baldio, eu tenho um filho, uma criança, misericórdia. Só de pensar uma criança nessas condições, né? Não ter onde dormir. Não, a gente dorme embaixo de um espaço lá, tem um colchão, a gente chega lá, mas durante o dia a gente está aqui rodando. E eu comecei empolgado a falar para ela assim, olha, eu creio que Deus tem mais para a tua vida. Você crê que é isso? Eu creio que Deus tem dignidade para ti, uma vida separada para ti. Eu creio que Deus tem planos para você, sabe? Teu filho não precisa estar nessa situação. Por favor, deixa a gente te ajudar. Olha, eu vou correr atrás dos irmãos da igreja, a gente vai conseguir um emprego para você, a gente depois aos pouquinhos, vamos conseguir um lugar para vocês dormir, sei lá, uma kitnet, mas nós vamos dar um jeito, vamos lá. Enquanto a gente conversava, os olhos dela encheram de lágrima. Aquilo, eu estava assim, Senhor, faz algo na vida dessas pessoas. Nisso ele desceu, ela subiu e foi tomar banho, e eu fui conversando com ele, e eu percebi o coração dele já mais duro, mais malandro de rua, não querendo muito ouvir o que eu tinha para falar, não querendo dar muita trela, abrir muito o coração para mim. Ele já estava mais assim, Tiago, várias pessoas já falaram desse papinho para mim, tu não é o primeiro a pregar para mim, tu não é o primeiro a tentar me convencer, tu não é o primeiro. E eu estava assim, mas eu tinha uma expectativa. Preparamos uma cesta básica. Eu lembro que eu tinha um tênis que eu sempre deixava na igreja, um tênisinho mais surrado, mais de boa condição, porque quando a gente ia limpar, lavar alguma coisa, eu sempre botava aquele tênis, e era um tênis de skate, e aquele homem de rua, ele botou aquele tênis, ele saiu, nossa, que tênis da hora, ele saiu todo faceiro, porque eu dei o tênis para ele, passou um Axe lá, estava cheirosão, roupa bonitinha, tudo que a gente tinha conseguido, saiu com a cesta básica, estava novinho em folha, estava a coisa mais linda assim, que eles saíram. E eu falei, por favor, vem no domingo aqui a gente quer abraçar vocês vão ser amados pela igreja, a gente vai direcionar vocês para um grupo pequeno que a gente tem, mais perto da casa de vocês, vem que a gente quer ver essa mudança na vida de vocês. E chegou domingo, e eu estava com expectativa. Lá em Curitiba, nessa época era pré-pandemia, então a gente estava com 2 cultos, era um culto de manhã, um culto da noite. E eu fui no da manhã e procurei, não achei eles, e fui no da noite e fiquei, mas onde é que eles estão? E eles não vieram no culto. E passou a terça, e passou domingo, e passou terça, e passou domingo, e eu não vi mais eles. E um dia eu estava indo para casa, depois de um culto, nas terças-feiras a gente tem um culto de líderes lá, e eu indo para minha casa junto com a minha esposa, eu morava bem longe da igreja, dava uma meia hora de carro, e num sinal indo para casa, eu vi ele vindo no sinal assim, era umas 6:30 da tarde, e quando eu vi ele vindo assim, eu preciso confessar para vocês algo, não estou dizendo que é certo, mas naquele momento, eu fiquei com raiva, eu falei, mas que desgramado, está aqui na rua pedindo coisa de novo, tinha uma oportunidade, tinha uma proposta de mudança de vida, quando ele veio vindo, eu já fechei o vidro, eu falei, agora não vou ajudar não, agora perdeu, e eu não estou dizendo que você deve fazer isso, mas eu quero dizer que até nisso o Senhor falou comigo, porque eu fiquei procurando ela, eu falei, se ele está aqui, ela deve estar em algum lugar, eu olhei, eu vi, tinha um açougue assim, com uma marquise, e ela estava lá num colchão, ela e um cachorro do lado, eu não vi criança, não sabia se a história da criança era verdade ou não, mas estava ali, e naquele momento, a descrição eu endureci meu coração, falei, não quero ajudar agora, e eu vou dizer para você que eu tenho até base bíblica, lembrei até de um versículo, a Bíblia diz que Deus passa longe do arrogante, e naquele momento aquele texto me veio, eu não estou dizendo que você tem que agir assim com o mendigo, mas eu senti que aquele momento era o Senhor falando comigo, quando eu me torno arrogante, eu afasto a bondade de Deus de mim, quando eu sou orgulhoso, eu perco as oportunidades que Deus me dá. Tiago, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar
no ponto de voltar para nós aqui. Nós precisamos reconhecer qual é a nossa condição de vida. Nós precisamos reconhecer em que lugar nós nos encontramos. Eu preciso começar pelo final da história. Por favor, que essa noite aqui não seja um lugar de arrogância e de orgulho para ninguém. Eu falo isso com temor no coração. Quebra todo o orgulho, quebra toda a arrogância, quebra toda a altivez, quebra todos os teus achismos, as tuas convicções, o teu estilo, o que você acha, o que você pensa, e diga: Deus, o que tu acha? O que tu pensa? O que tu diz? O que tu quer? Porque a nossa vida com Deus se resume a reconhecermos a nossa condição. Deixa eu falar algo para você. De forma prática eu aprendi que eu posso pegar um mendigo, eu posso botar a melhor roupa, eu podia pegar um perfume Hugo Boss, passar nele, eu podia pegar um terno da melhor qualidade, Armani, e botar nele, eu poderia colocar o melhor sapato, eu poderia colocar gel na cabeça dele, eu poderia fazer a barba dele, eu poderia deixar ele impecável, botar um relógio de ouro nele, mas eu percebi, eu aprendi, de que não se muda as coisas externamente. Eu podia até dar um banho nele, tirei o fedorzinho, mas o problema ali não era o exterior, o problema ali era o interior, o coração, a mentalidade era o problema. E se não mudar o interior, faça o que você quiser com o exterior. Tiago, como assim? Eu não estou entendendo. Eu quero dizer para você que usar a roupa de crente, se portar como crente, falar glórias, paz, aleluias, não adianta. Você está entendendo? Vir aos cultos, não adianta, porque isso tudo é exterior. Ah, Tiago, se não adianta vir no culto, não adianta falar assim, também vou deslargar tudo. Não. Isso tudo faz parte, mas se não acontecer uma mudança interior, tudo isso é tentar botar a roupa bonita em mendigo. Você está entendendo? Se nós não tivermos mudança de coração, não adianta. Se nós não reconhecemos a nossa condição, nós estamos na estaca zero. Eu não sei se você já lidou com um dependente químico, mas o dependente químico, a restauração e a transformação na vida dele começa num momento, quando ele reconhece a condição dele. Se ele não reconhecer a condição dele, você pode internar ele 37 vezes em centro de reabilitação. Ele vai durar 1 semana, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas ele sempre volta para o mesmo lugar. Mas quando ele reconhece, eu preciso de ajuda, algo começou a mudar. Hoje eu preciso falar com você, você precisa reconhecer a tua condição, você precisa reconhecer o teu lugar. Uma das canções que a gente cansou dizia: eu era um errado, todos nós saímos desse lugar, todos nós estamos nesse lugar. Por favor, hoje você tem a oportunidade de uma mudança de vida, hoje você tem uma oportunidade de recomeçar, hoje você tem a oportunidade de encontrar a graça, mas é necessário que você reconheça a tua condição, senão nós estamos falando com um bando de mendigos. Ah, Tiago, eu não sou mendigo, eu tenho casa. Eu estou falando espiritualmente, nós não nos diferimos em nada. Você leu o texto comigo? Você leu a situação em que nós nos encontrávamos? A nossa natureza é podre, é pecaminosa, os nossos pecados fedem, meu amado, fedem. Os nossos pensamentos, a nossa natureza é má, sabe? Se nós pudéssemos, e de alguma forma, as pessoas conseguissem assistir um filme da nossa vida, mesmo depois de crente, o que passa na nossa cabeça, os desejos que nós sentimos, as atrações que nós temos, nós sentiríamos muita vergonha, porque a nossa natureza é de mendigo. É isso que a Bíblia diz. Nós não nos diferimos em nada dessa situação. Mas eu não vim aqui para falar para você só da parte ruim. Ele começa ruim, mas graças a Deus a coisa melhora. Eu preciso só dizer algo para você, talvez você não entende, porque você sempre volta a cometer o mesmo pecado, talvez você não entende porque que você sempre volta aos velhos hábitos. Tiago, eu não consigo largar esse pecado me persegue. Tiago, é um vício, é um hábito, é algo ruim. Eu preciso dizer para você, deixa o Senhor transformar o teu interior, a mudança é no interior, é aqui dentro. Você sabe que te faz mal, mas você ainda volta para essas coisas, como um imã, parece que é um imã, você é atraído. Você diz, não, eu não vou fazer,
quando você percebe você fez. A mudança é no interior. Mas a gente falou da primeira coisa. O que era a primeira coisa? Misericórdia. Condição. Condição. O que era a primeira coisa? Condição, o lugar, o ponto de partida da onde nós saímos. Sabe qual é o segundo ponto que nos ajuda e que nos dá graça nessa noite? Deus tem solução. Diga comigo, solução. Não esquece, por favor. Condição é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus tem solução. Volta comigo lá para o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus aponta a nossa condição. Deus não é um cara que ele tem dificuldade de falar a verdade. Essa igreja aqui é a verdade em Cristo, por isso ela prega a verdade. A mensagem do Evangelho revela quão podres nós somos, quão maus nós somos, parte desse princípio. O lado bom é que Deus diz, começou aí, mas eu sou misericordioso, eu te amo, e eu tenho solução para a tua vida. A minha graça te alcança. Por favor, mergulha na graça. Abre o teu coração, deixa todo orgulho, toda arrogância, entenda, abandone essa situação e vem para viver a vida que eu tenho para você, porque pela graça eu quero te salvar. Essa é a verdade do Evangelho. Deixa eu compartilhar algo com você. Você percebeu que a solução para um mendigo não está em mudar a aparência, mas uma transformação na essência. Podemos resumir o primeiro ponto assim. A gente pode colocar roupa de marca, tênis, tudo não vai funcionar. Mas uma mudança de essência, a Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios 5,17, não precisa abrir, vou ler para você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação de Deus. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, mas nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O próprio Deus identificou o pecado, aponta para nós a condição e Ele diz, fica tranquilo, eu já preparei a solução, eu estou indo na frente e estou preparando a solução. Deixa eu contar uma breve historinha para você e vou te fazer uma pergunta. Imagina comigo que você está dirigindo um carro, você está em alta velocidade numa BR, você faz uma curva, você está completamente acima do nível de velocidade permitido, naquele momento você está fazendo uma ultrapassagem num lugar proibido, e o que ocasiona é o seguinte, depois daquela curva, você não sabe disso, mas tem um policial lá, e mais do que isso, tem alguns carros ali parados e tem pessoas envolvidas, e você, de forma imprudente, está dirigindo em alta velocidade, fez uma manobra proibida, quando você chegou na curva, você causa um acidente, você bateu naqueles carros e a situação é péssima. O acidente envolve pessoas morrem, pessoas sofrem traumatismo, e tem um policial vendo tudo isso, e o policial ele precisa aplicar a lei. Ele viu tudo que está acontecendo e a situação ali é grave, tem várias multas, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, olhando esse cenário, o que é graça? Como que essa história se desenvolve? O que é graça? Como que o policial age? Como que as pessoas agiriam? O que você me diz? Ele vai ter que aplicar a multa. O que você entende? Pensa aí comigo. O que é graça? O que esse agente da lei faz? Talvez alguns vão dizer assim, tá, então tá bom, graça ele vai perdoar, ele não vai aplicar a multa, né? Ele vai ser bonzinho, então ele vai dizer,
não, beleza, eu vou ignorar que você estava em alta velocidade, eu vou ignorar que você ultrapassou em faixa de rodovia, eu vou ignorar o acidente. Faz o seguinte, deixa teu carro aí, assume tuas coisas e te manda. É isso que é graça? Você consegue pensar numa outra solução? Posso te explicar o que é graça aos olhos do Evangelho e o que Jesus fez por mim e por você? Jesus é o agente da lei. Ele viu tudo acontecer, toda a desgraça que nós fizemos, todas as infrações que nós cometemos. Mas Ele é justo, a Bíblia diz, Ele é justo, Ele tem que aplicar a lei. Então Ele não pode tirar as multas, Ele tem que te dar a multa de velocidade, Ele tem que te dar a multa da ultrapassagem, Ele tem que levar você preso por causa da situação que você gerou. Você causou um acidente de maneira imprudente e pessoas foram envolvidas. Você está entendendo? Ele tem que aplicar. Sabe o que é a graça de Jesus? Ele diz, eu vou preso no teu lugar, eu vou assumir toda essa culpa. Tiago, isso daí é muito injusto. O motorista tem que pagar. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. Nós somos infratores. Nós não conseguiríamos nos livrar dessa situação. Pena de morte é o que nós merecemos. Mas o agente da lei diz, fica tranquilo. Eu quero te dar uma oportunidade de viver, por isso eu vou assumir tudo no teu lugar. Você consegue entender o que a graça faz por nós? Você consegue entender que Ele não apenas aponta a condição, mas Ele te dá a solução? Tem um homem na internet, há um tempo atrás bombou uns vídeos dele, talvez vários aqui, não é de agora, mas você deve ter recebido isso pelo WhatsApp. Era um rapaz que ensinava a vender água na sinaleira. Alguém lembra desse vídeo? Que ele dizia, olha, faz o seguinte, você pega, você arruma, pede R$10 emprestado, daí você compra água, daí você vai vender na sinaleira. Tem uma irmã que está sentindo com a cabeça ali, não estou me sentindo sozinho. Mas o vídeo falava sobre isso, era um cara muito simples, ele era cara de rua assim, falando com gíria, acho que até no vídeo ele está sem camisa, de boné, tipo Rio de Janeiro assim, e ele está ensinando como fazer. Daí ele diz, depois você pega aquele 10 pila que você vendeu durante o dia, você não paga o credor ainda, você usa esse 10 pila de novo ali para comprar mais água, porque no outro dia você vai conseguir fazer o dobro, você vai vender água. Ele dá toda a dica de como começar um negócio vendendo água na sinaleira. Daí ele diz, olha, é importante, depois você vai lá e paga o 10 pila, porque você tem que sempre deixar portas abertas. Ele dá uma aula de empreendedorismo e de fazer negócio, mas é um cara de rua. Quando você vê o vídeo, você diz, que eu vou dar bola para um marginal desse, um cara desse qualquer, querer me ensinar? Eu sou gestor, eu sou dono de empresa de costura aqui em Ilhota, né? Eu não sei quem que tem aí, que tem coisa, né? Fábrica de biquíni, eu não sei o que mais, que pode ter, que a gente só pensa em Ilhota nos biquíni, quando passa aqui, né, nas lingerie, nas cuecas, daí, mas acredito que tem outros negócios aqui, tem material de construção, tem padaria. Você vai dizer, o que esse cara vai me ensinar? Olha a história desse cara. Quando você vê o vídeo, esse cara hoje, ele já foi palestrar em Harvard. O nome dele é Rick Chester. Se você procurar na internet, você vai ver, tem vídeo dele, ele já escreveu livro e tudo. O cara é inteligentíssimo, mas ele veio da favela. E ele diz assim, tem um vídeo que ele diz assim, as pessoas me julgam pela aparência e acham que o vídeo foi uma oportunidade que me abriu portas. E ele diz, de alguma forma me abriu, mas ele falou, eu me preparei a vida inteira para isso, eu estudei a minha vida inteira para isso. Mas a gente olhava para ele conforme a condição externa. Você está vendo como a gente julga errado? O mendigo a gente tenta trocar de roupa e não dá certo. Esse cara a gente olha de maneira errada, mas internamente ele estava a vida inteira preparado para ser um gestor de negócios, a ponto de ter livro e dar aula em Harvard, uma das maiores faculdades do mundo. É isso que Jesus faz com a gente. Jesus não está preocupado com coisas exteriores, Jesus não está preocupado com aparência, Jesus não está preocupado com estas coisas, mas Ele diz, quando o teu interior muda, pode até demorar um pouco, mas as oportunidades começam a aparecer. Como assim, Tiago? Eu quero que você entenda algo aqui. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você entrega o teu coração para Jesus, quando você entende a tua condição, assume ela, você dá o teu coração para Ele, é instantâneo. Ele mudou o teu interior. É uma mudança de chave instantânea. Você não vai precisar fazer mais nada, é pela graça, aconteceu. Você nasceu de novo, você é nova criatura. Todas as coisas antigas ficaram para trás. Entenda isso. Talvez você não viu nada externo de mudança, mas aqui dentro, tudo que era podre se tornou novinho em folha. Nova criatura em Cristo, mais do que isso, habitação do próprio Deus, Ele passa a morar em você. O Espírito de Deus habita em você, mas você continua morando na mesma casa, você continua tendo a mesma família, você continua tendo o mesmo chefe chato,
o mesmo vizinho chato, você continua tendo os mesmos problemas, não muda isso, você tem que acordar cedo e trabalhar, mas algo mudou, a tua essência foi completamente transformada. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que de alguma forma a gente se assemelha ao Rick Chester. Por quê? Porque ainda que você cometa um pecado, ainda que você cometa alguma coisa que você diz, não, isso era do velho homem, entenda algo, a tua essência mudou, vai levar um tempo, é um processo, mas você vai chegar onde Deus quer que você chegue, porque a misericórdia dele vai te levar para lá. Pensa comigo de novo no exemplo do mendigo, um cara que viveu o tempo inteiro na rua, que comia daquele jeito, quando ele nasceu de novo, mas você vai botar ele para comer na mesa, talvez ele não vai ter bons modos, ele vai comer, vai pegar na mão, vai se babar todo, não tem talher, mas não vai usar, porque ele está acostumado a uma condição onde aquilo não era natural para ele, mas é um processo, logo ele vai aprendendo, com muita calma você vai ensinando. Sabe como é que se chama isso no Evangelho? Discipulado. Sabe como é que você chama isso no Evangelho? É seguir Marcos 16, 15, 16, onde ele fala lá para a gente a respeito de ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Em Mateus 18, 20 ele diz, olha, ensinem as pessoas a viver o mesmo Evangelho que você está vivendo. Por isso que viver em igreja não é vir a um culto, mas é viver igreja, é caminhar com pessoas, é andar perto. Por quê? Porque até ontem eu estava fazendo um monte de besteira, tomei um monte de decisão errada, meus relacionamentos foram péssimos, foi um atrás do outro, porque eu não sabia fazer, mas agora eu estou caminhando com alguém que sabe, por isso eu quero aprender com você. Me ensina como é que é um namoro certo, me ensina como é que é um casamento no padrão de Deus, me ensina como é que se faz negócios nos padrões de Deus, me ensina como é que se relaciona com pessoas com padrões de Deus. Isso é discipulado. Ele quer transformar totalmente quem você é. Ele não apenas se preocupa em dizer, agora você não vai mais para o inferno, agora você vai para o céu. É uma mentalidade muito pequena. Ele diz, eu quero transformar quem você é, tudo que envolve quem você é, eu quero transformar a tua vida por completo, porque foi para isso que eu te comprei. Por isso entenda algo, você tem que escrever isso. O nome dessa palavra no Evangelho é metanoia, arrependimento. Uma transformação acontece ali. Eu não apenas percebo a minha condição, mas com arrependimento eu mudo de direção, a minha essência muda e uma nova caminhada começa. Então, ainda que eu cometa algum pecado, escreve isso no teu coração. Os teus pecados não te definem mais, porque agora você é filho de Deus. A tua identidade foi transformada. Quando você escorregar, tropeçar, a tendência é dizer, eu sabia, eu continuo sendo aquele cara, eu continuo sendo aquela mulher. Mentira. Se você crê no Evangelho, você foi salvo, os teus pecados não te definem mais. A partir de agora você diz, escorreguei, foi algo daquele homem ainda, daquela natureza, mas eu estou renovando a mente, eu estou caminhando, eu estou avançando, e eu vou me tornar quem o Senhor quer que eu me torne. Sabe o que me dá mais amor, graça e prazer de viver? É que quando, de alguma forma eu posso tropeçar e pecar, eu lembro de algo. O Senhor diz para mim, você é o meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Não, Tiago, você está errado, ele falou isso para Jesus. Quando eu nasço de novo, quem vive em mim é Jesus. Por isso ele olha para mim e ele vê Jesus em mim e ele diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando eu erro de alguma forma, isso não me para mais. Senhor, me perdoa, eu preciso da tua graça, porque é só por ela que eu posso avançar, porque eu não consigo sozinho, na força do meu braço eu estou tentando, eu disse que eu não ia fazer, eu disse que eu não ia para esse lado, mas Senhor, eu fiz, eu errei, eu voltei, mas eu quero te dizer, Senhor, que eu continuo lembrando que eu sou filho de Deus, Jesus vive em mim, o Espírito Santo me guia, e eu vou me tornar quem você quer que você me torne, porque quando tu me olha, tu já viu quem eu sou, lá na frente. Ele nos amou enquanto nós éramos ainda pecadores. Você consegue entender isso? Você era pecador, mas ao olhar para você, Ele já te via perfeito, em quem Ele queria que você se tornasse. Essa é a verdade do Evangelho. Porque se dependesse de mim, de você, vamos ser sinceros, não ia dar certo, né? Não posso falar por você, mas posso falar por mim. Eu sou ruim. A minha natureza é ruim. Quem eu era, eu tenho vergonha de falar para você. Se eu começar a contar o que eu fiz na minha adolescência, o que eu fiz na minha juventude, não gosto de falar para você. Porque eu tenho vergonha, eu era ruim, mas o Senhor me transformou, e Ele diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu
quero dizer para você que você não é definido pelos teus tropeços, você é definido pela graça de Deus. Mas depois de entender a minha primeira situação, qual que era a primeira? Fala mais alto, fala mais alto. Boa. Eu entendo que eu tenho. Depois que eu tenho solução, ao voltar para o texto bíblico, eu percebo algo. Deus me criou com uma missão. Volta lá comigo para o verso, eu vou ler de novo o 6 e o 7, mas eu quero ir agora até o fim. Ele diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Você nem sonhava em conhecer Jesus e Ele já tinha preparado uma vida para você. Ele tinha um propósito certo para você. O pecado destruiu a nossa vida e o propósito. O pecado deformou. A gente acha que o nosso propósito é ficar rico. A gente acha que o nosso propósito é trabalhar para ter a melhor casa, o melhor carro. A gente acha que o nosso propósito é se dar bem na vida e viajar o mundo. E Deus está dizendo: sério que você está reduzindo a minha criação e para o que eu te criei a essas coisinhas materiais? É sério que você está fazendo isso? Jesus vai dizer: ei, isso daí é mentalidade velha, deixa eu renovar tua mente. Eu te criei com um propósito, você é meu filho para cumprir as boas obras que eu preparei. Sabe, a gente começa a aprender o que é estar assentado nas regiões celestiais, o que é sentar no trono que Ele fez. É um mendigo sentado no trono junto com Deus. Que situação, consegue imaginar essa foto? Aquele que era mendigo, sentado no trono com Jesus nas regiões celestiais. Aquele que era podre em pecados, nova criatura ao lado do próprio Cristo. É isso que a palavra diz para nós. Nós fomos salvos pela graça. Nunca se tratou dos nossos méritos. Nunca, nunca. Não tem a ver com boas obras que eu possa fazer. Tem a ver com as boas obras para as quais Ele me criou para viver. Isso é demais. O fato é que mesmo ainda pecadores, Deus já tinha um plano perfeito para nós, tinha uma missão para a gente cumprir e viver. Mais do que isso, você nem sonhava, mas Deus já tinha sonhado e preparado tudo para você. Ele acreditava naquilo que tinha preparado, mesmo quando você ainda nem fazia ideia. Deixa eu contar mais um exemplo para você. Eu gosto muito de ilustrações, porque minha cabeça funciona através de histórias, por isso que eu gosto tanto de dar esses exemplos. Mas um dia, eu estava morando em Curitiba ainda, e eu e a Gabi tinha um dinheirinho guardado na poupança. Estava lá e eu falei: preciso aprender de algum jeito a investir esse troço aqui, né? Se é possível fazer algo melhor do que a poupança, quero aprender. Eu lembrei de um homem aqui em Blumenau, um empresário aqui da igreja, que sempre nas conversas falava pra gente que estava: comprei um consórcio, troquei um consórcio, fiz negócio com um consórcio. E naquele momento eu falei: vou ligar para esse cara para tirar dúvida. Eu não sei como é que funciona consórcio, vou ligar para ele me explicar. E daí eu liguei para ele me atendeu: Tiago, tudo bem e tal. Eu falei: você pode me explicar, eu lembro que você trabalhava com consórcio, você pode me explicar como é que funciona? E a resposta dele foi o seguinte: Tiago, já faz alguns anos os meus filhos trabalham comigo, e essa parte tem um filho meu, ele passou lá o nome do filho dele, e é ele que está cuidando dessa parte. Tem lá alguns consórcios em andamento, alguma coisa, mas é tudo ele que administra, é ele que faz. Então liga para ele que ele vai te atender com o maior carinho. Eu liguei para o filho dele, conversei e tudo, e a coisa terminou ali. Mas um dia eu estava orando em cima desse texto: Senhor, Tu me criou para boas obras. Eu falei que eu gosto desse versículo, então ele está sempre na minha cabeça, eu estou sempre ali, e eu estava orando dizendo assim: Deus, Tu me criou para as boas obras, por isso eu quero fazer as obras que Tu criou. Senhor, me ajuda, eu quero ser esse que coopera contigo, eu quero trabalhar contigo, eu quero viver contigo, Senhor, eu posso te ajudar a fazer as tuas obras, o teu plano, o teu reino. Eu estava orando isso, e na hora o Espírito Santo me lembrou dessa ligação, e ele disse: eu tenho prazer quando os filhos dão continuidade aos negócios do pai. Meus amados, não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui nessa historinha que eu acabei de contar para você, mas um pai disse: eu não me preocupo mais com essa parte, porque o meu filho assumiu. Eu acredito que Deus está querendo que você, como filho, tem alguém aqui que é filho de Deus?
Ah, muito bom, estou falando com você. Você, filho de Deus, você entenda de tal forma os negócios do Pai, que você diga: Pai, eu quero cooperar contigo, eu quero trabalhar contigo, eu quero assumir os teus negócios. Nossa, Tiago, Deus tem empresa, eu não sabia. Não, meu amado, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com empresa, não tem a ver com negócios humanos. Qual é o negócio do reino de Deus? Diz aí para mim. Vidas, almas. O negócio do reino de Deus é que o reino de Deus seja estabelecido, um reino de graça, um reino de justiça, um reino de amor, um reino de verdade, um reino onde vidas são transformadas. Você lembra do texto de 2 Coríntios que a gente leu? Nós fomos reconciliados e chamados para reconciliar. Qual é o negócio do reino de Deus? Como você, como filho, pode cooperar com o Pai? Assuma os negócios dele. Vá cuidar de vidas, vá amar vidas, vá transformar vidas. Os teus negócios terrenos vão cooperar para isso, porque a justiça vai se revelar através dos teus negócios. A graça vai se revelar através dos teus relacionamentos. Então, a tua empresa sim, revela o reino de Deus. Mas eu quero que você entenda algo. Eu acredito que talvez tenha algum pastor aqui em Ilhota, um pastor chamado por Deus, tem vocação, tem ministério, e ele está orando: Deus, eu quero aprender a cuidar de almas, eu quero aprender a ganhar almas, Deus, me ajuda, me ensina. E Deus vai dizer assim: olha, aqui em Ilhota eu já tenho uma igreja, um pastor Marcos, ele aprendeu direitinho, ele é meu filho, assumiu meus negócios, e ele está dando continuidade. Então aí, Ilhota, fala com ele, que ele vai te ensinar direitinho como é que cuida de vidas, como é que ama vidas. Você consegue imaginar Deus respondendo a oração de alguém, apontando para você? O pai quer apontar os seus filhos, o pai quer mandar os seus filhos. Você está preparado para assumir as responsabilidades que Deus quer que você assuma? Você está preparado para ser a igreja, o filho que assume os negócios do Pai? Eu preciso dizer para você hoje, Ele revelou tua condição, Ele apontou a solução, mas não era só te tirar do inferno e te levar para o céu, era viver o propósito original que Ele te criou, é para viver o reino de Deus, é para viver o que Ele tem, é para conhecer o coração do Pai, de tal forma que você olha o que o Pai olha, você ouve o que o Pai ouve, você fala o que o Pai fala, você toca como o Pai toca, porque você é filho, entendeu o coração do Pai, e assim Ele diz: fica tranquilo, em Ilhota eu tenho vários filhos que entenderam o meu coração, vai lá falar com eles, eles vão te discipular, eles vão caminhar contigo, eles vão te pastorear, e você vai viver e vai ser restaurado. São mendigos restaurando mendigos. São os que até ontem estavam podres, ajudando agora a restaurar os outros podres. Nossa condição não difere em nada de ninguém, a gente é igual a todo mundo. Mas um dia eu fui alcançado e agora eu quero alcançar. Um dia eu fui amado e agora eu quero amar. Um dia eu fui perdoado e agora eu quero perdoar. Um dia a graça me transformou e agora eu quero ser um agente da graça por onde eu passar. O Senhor está encontrando essa igreja aqui em Ilhota? Diga amém. Diga: eis-me aqui. Eu quero. Tiago, olha, você está falando aí, eu preciso aprender muito, mas eu quero. Essa é a resposta que o Pai espera. Essa é a resposta que o Pai quer. Eu quero filhos que amem o meu coração. Eu não quero apenas ter prazer nos filhos, eu também quero que os filhos tenham prazer em mim. Relacionamento, vida com Deus, foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele te criou. Eu preciso falar para você, herança não foi feita apenas para ser usufruída, mas foi feita para ser prosperada. Pensa nessa frase. Herança não foi feita apenas para ser usufruída, mas foi feita para ser prosperada. Normalmente, quando o pai faleceu, passou a herança para aquele filho, mas não ensinou o filho a lidar com aquilo, ele perde tudo rápido. É o filho pródigo, joga o dinheiro no lixo rapidinho, com prazeres, com maus negócios, porque ele não sabe administrar. Por isso, herança não foi feita apenas para ser utilizada, apenas para ser desfrutada, mas Deus diz: eu quero que vocês prosperem a minha herança é o meu povo, a minha herança é a minha igreja, a minha herança é a família que eu criei. Prosperem a família, ganhem almas, amem vidas, foi para isso que eu criei vocês. A riqueza da graça se revela quando olham para os mendigos que hoje são filhos maduros e que prosperam o reino de Deus, que abraçam os propósitos de Deus e assim gastam as suas vidas.
Quero voltar com você para o versículo 7, ele diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você consegue entender que lá no início, o pecado destruiu o futuro dos homens, mas a graça veio, apontou e Jesus disse: fica tranquilo, vocês vão ver lá na frente, a graça vindoura, nós aqui os mendigos restaurados, fazendo o reino de Deus prosperar, os mendigos que se assentam nos tronos, nas regiões celestiais, porque entendem quem são, mas não para usufruir, não para agir como um playboy que gasta o dinheiro do pai de forma desenfreada, mas para dizer: eu tenho o coração do pai. Eu preciso falar com você nessa noite, eu preciso orar com você nessa noite, e eu preciso que você responda ao Senhor nessa noite. Eu vou fazer um apelo aqui para você, mas eu acredito que nós vamos ter 3 condições aqui. Eu acredito que nós temos aqueles que são salvos, mas precisam hoje de restauração. Precisa dizer: Tiago, eu estava meio cambaleante no caminho, eu estava meio estagnado, meio morno, eu estava meio dormente, eu dormi na graça. Eu devia ter descansado na graça de Deus, mas eu dormi na graça. Por isso hoje eu quero me posicionar em Deus. Mas mais do que isso, eu creio que tem filhos aqui que dizem: Tiago, eu quero assumir as minhas responsabilidades como filho, eu quero ver o reino de Deus prosperar. Hoje eu estou dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, pastor, o que você precisa, pastor? Eu quero servir a igreja, talvez eu não saiba como, mas pastor, diz para mim como eu posso. E o pastor vai dizer: olha, eu quero que você faça isso. Ah, mas isso eu não gosto. Mas filho não faz o que gosta, filho faz o que precisa, porque os negócios do pai são os meus negócios, então vai prosperar. Você está entendendo isso? Ah, não gosta de limpar banheiro. Meu amado, seja para limpar banheiro, para cantar aqui em cima ou para pregar, o coração é o mesmo, por quê? Porque é para o pai. Se o pai precisa que eu faça algo, eu vou fazer, não importa o que. Ninguém quer, fica tranquilo, eu quero. Pai, eu tenho prazer em fazer o que precisa ser feito, porque eu te amo. Essa é a resposta que o Senhor quer. Esse é um grupo que eu quero orar nessa noite. Mas eu preciso orar pelo primeiro grupo, que talvez hoje está reconhecendo a sua condição e precisa entregar a sua vida para Jesus, precisa hoje nascer de novo, precisa hoje dizer: eu quero viver essa vida que tu está falando aí, pastor, eu preciso dessa vida. Por isso eu quero que você se coloque de pé. Se possível, eu queria pedir para os irmãos apagarem as luzes. Eu quero dar agora nesses alguns segundos para você orar e falar com Deus, para você orar e responder a essa mensagem. Apesar de ter aqui um mensageiro, um pregador, um homem que falou com você, eu sou só a boca e a voz, mas quem fala contigo é o Espírito Santo. Por isso nesse momento eu quero que você feche os teus olhos, você pare de olhar para mim, eu não tenho mais nada para te oferecer. Eu quero que você responda ao Espírito Santo. Reconheça qual dos 3 públicos você é hoje. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer sair desse lugar de estagnação? Ou você é aquele filho que diz: eu estou pronto para assumir mais coisas, eu estou pronto para fazer mais coisas? Comece a responder agora, faça a tua oração. Eles vão cantar uma musiquinha de fundo aqui, vão fazer um sonzinho, e você pode responder a isso.